Bom, hoje vamos ver hidrologia. Desculpem aí o barulho do computador, tentei reduzir ele, né? Mas, bom, então, numa outra aula online, tínhamos feito a topografia de nossa bacia. Então, essa daqui é uma topografia que fiz com uma trena laser, onde toda a água acumula por esta linha vermelha. Esta linha vermelha é o divisor, ou seja, o que chove nesta parte vai escoar e vai ir aqui neste bueiro de estrada. O que chover aqui, ele vai por um outro lado. Aqui continuamos vendo a linha vermelha. O que chove aqui vai este bueiro de estrada. O que chove aqui vai ir por atrás. Então, quando temos uma rodovia, uma barragem ou qualquer uma outra, temos que fazer nosso cálculo para ver que vazão está chegando aqui e também com que declividade. Então, após fazer a topografia, identificamos os cursos de água, aqui diversos cursos de água. A topografia tem que estar georreferenciada, ou seja, tem que ter uma escala. Aqui coloquei isso de escala, que 1000 metros vai ser esse comprimento. Então agora vamos ver como projetar, como calcular a vazão que está saindo por aí. Então a vazão, vamos começar aqui, vamos usar o método ou fórmula racional. A fórmula racional é bem fácil. Fala que vazão é C e A entre 3,6. Essa seria a fórmula racional. Onde Q é a vazão em metro cúbico por segundo. C, que é o que estamos procurando. C é o coeficiente de escoamento, coeficiente de runoff, é um coeficiente de escoamento adimensional. Então, esse coeficiente adimensional, vamos formatar as células, aqui, justificar, aí fica mais bonito. Esse coeficiente de escoamento é que porcentagem de água está escoando. Por exemplo, choveu na minha rua. Praticamente 100% da água está escoando no bueiro, porque na cidade está todo completamente impermeabilizado. Então, esse coeficiente da, vamos falar, solo com concreto, né? Esse coeficiente vai ficar um valor mais ou menos de 0,95. Ou seja, que quantidade vai escoar e vai embora, onde o máximo é 1 e o mínimo é 0. Então, choveu na cidade, no solo, no concreto, então 95% está escoando. Deve ter uns 5% que vai ficar molhando a rua, vai ficar numa árvore, vai ficar em alguns lugares, mas o que vai escoar é esse 0,95. Esse C é o máximo anual. Agora, por exemplo, vamos num outro C, num solo arenoso. Tipo uma praia. Quando chove na praia, é o máximo anual, né? Praticamente tudo infiltra dentro da areia. Tudo vai dentro da areia e escoa. Não escoa praticamente. Então o valor daqui vai ser um 0,05, se existir, né? Como é o máximo anual,
temos que esperar a que toda a areia encha de água na temporada de chuva, enche, em algum momento vai ficar cheia de água e vamos ter um pouco de escoamento. Então na praia, que já foi para lá, praticamente nunca escoa, só tiver uma chuva gigantesca. Então esses seriam nossos dois limites extremos. Quando temos um solo argiloso é um certo valor, quando temos um solo arenoso é um outro valor. Temos aqui umas tabelas, por exemplo, área com edificação muito grande, de 0,70 a 0,95, grande 60 a 70, médio 40, pequeno de 0,2 a 0,4. Área livre, mata, parque, pavimentos 0,7 e 0. Solo com vegetação, que seriam nossos solos que estamos procurando aí lá no nosso sistema. Arenoso 0,05 a 0,15. Solo com vegetação argiloso 0,15 a 0,35. Se notam, aqui é muito amplo. 0,15 a 0,35 é o dobro. Ou seja, meu bueiro, se eu colocar um coeficiente 0,15 e eu colocar vai dar um certo valor. Se eu colocar 0,30, vai duplicar o meu número de bueiros. Então, este é um dos valores mais importantes que temos na hidrologia, porque é uma espécie de chute. Honestamente, se você projeta o mais conservador 0,35, você vai ter vários bueiros. Aí teu chefe vai falar, reduz esse coeficiente e tira metade dos bueiros, porque eu não quero construir. Isso pode ser um caso. Outro caso pode ser teu chefe falar, coloca um valor de 0,5, incrementa, eu quero construir um monte de bueiros, porque eu só pago por construir, por volume de construção. Então, se você fala de que temos maior vazal, vai ter maior volume construtivo. Tendo maior volume construtivo, eu vou ter maior dinheiro, porque vou construir mais, eu ganho uma porcentagem. Então, dependendo do ponto de vista do teu chefe, você pode tanto colocar a mais ou para menos esse valor. Lamentavelmente, também não tem uma forma certa de falar tanto. O tipo de solo na Terra é praticamente infinito a quantidade. Você não sabe quanto tem mato, muito mato, pouco mato, tipo de mato, e tantas variáveis que poderia se usar aí tipo um valor médio. Eu falaria um valor médio e no pior dos casos tentar um pouco mais para cima. Bom, aqui acho que temos outros coeficientes. A ver, coeficiente. Bom. Em este acho que não tem. Manual de drenagem urbana. Aqui temos uma outra tabela que fala para grama, solo arenoso. Já variou os valores desse outro que vimos. Era aqui. Solo arenoso 0,05 a 0,15. Solo arenoso 0,08 a 0,18. Então esse valor é muito variável. Tentem usar da metade para cima para que esteja de acordo com a maioria dos litros. Porque também é um coeficiente de escoamento máximo do ano. Ou seja, que tudo está molhado, tudo molha. Quando tudo já satura na maior temporada de chuvas, adivinhar quanto que vai escoar. Isso é praticamente magia. Tá? Mas temos que colocar aí esses valores aproximados, de acordo com todas as tabelas que possamos encontrar e de acordo com as regras também do município. Se estamos em São Paulo, procuremos documentos do município de São Paulo que coeficientes foram usados. Vamos usar esse de aí. Então, essa é uma introdução do coeficiente de escoamento adimensional, que vai de 0 até 1. Agora vamos à intensidade. I é a intensidade da chuva.
ela fica em função de um período de retorno e um tempo de concentração. E também usamos nossas curvas IDF. Essa unidade geralmente está em milímetros por hora. O que é essa intensidade? Bom, intensidade de chuva. Bom, tem umas curvas chamadas IDF. Então, se colocamos aqui, não. Aqui, vamos ver. Curvas IDF. E intensidade, duração, frequência. As curvas IDF são umas curvas que elas foram feitas em função de toda a chuva. Ou seja, aqui pegaram, em São Paulo tem um radar, e o radar detecta a chuva em todo o estado de São Paulo. Quanto que choveu todos os dias ao longo de 10, 20 anos. Com esses valores são criadas umas curvas para poder falar quanto vai chover o próximo ano. Então aqui temos um exemplo mais clássico de chuva de São Paulo, seria este valor. Intensidade é igual a 5.950 vezes TF. Esse T é o período de retorno, tempo de retorno, que também falam, que significa anos, ou seja, qual que é a máxima chuva em 10 anos, qual que é a intensidade máxima em 20 anos. Então, por exemplo, eu vou projetar uma sarjeta. Então, a sarjeta, ela tenho que projetar com 2 anos. Por que vou projetar com 2 anos? Porque se cada 2 anos minha sarjeta ultrapassar, não aconteceu nada, a calçada molhou. Agora, meu sistema de drenagem urbana, eu não quero que colapse. Ele deveria ser calculado para um período de 50 anos. Ou seja, cada 50 anos, choveu, inundou a cidade, o sistema de drenagem não deu conta, mas foi uma vez cada 50 anos. Então eu vi máximo 2 vezes na vida. Aí não tem problema. Então, esse sistema eu posso projetar cada 50 anos ou também cada 25 anos. Ou seja, que ultrapasse cada 25 anos, não tem muito problema. Então, nesse caso, entram os bueiros de estrada. O bueiro de estrada, isso já vamos ver, mas o período de retorno para um bueiro seria de 25 anos. É que também colocamos vários fatores de segurança, como todos vamos para cima, então esse 25 anos fica um pouco maior. Agora, uma barragem. A barragem eu tenho que projetar para 1000 anos, porque se minha barragem ultrapassar a água, pode levar embora a barragem e matar um monte de gente. Então, tem presas, açudes, bem mais importantes, ou seja, numa barragem normal, uma barragem grande, elas são feitas para 10.000 anos. A vazal, todo é usado o período de retorno para 10.000 anos. Aí é bonitinho. Só que vocês notaram como que chove, agora está chovendo, chove o que quer, quando quer, como quer, inundou Santos, inundou São Paulo. As curvas, a chuva não está seguindo a curva. Ou seja, pegaram 20, 30, 50 anos de dados e criaram as curvas. E a chuva não seguiu isso. Podemos processar a São Pedro? Não sei, uma alternativa. Outro, podemos mandar São Pedro na aula de hidrologia, né, para que ele estude que tem que seguir a curva. Mas seria uma outra parte das curvas que estaria um pouco assim na hidrologia, no campo da magia. Mas o que temos é o que, se vocês projetam, tem que ir com um norte, esse é o norte,
mas esse norte sempre é probabilístico, ou seja, tem 80%, 90%. A gente não pode falar, isto vai chover exatamente. Então, essas curvas IDF tem aqui um período de retorno, que seria o ano, e este T, esse Tzinho é o tempo de concentração. Ou seja, quando começa a chover aqui na minha rodovia, começou a chover aqui, aí começou a funcionar meu bueiro. Só que passa assim, a gota de água que caiu aqui, ela vai demorar ainda uns 10 minutos a chegar até aqui. Aí já vai crescer. Aqui, a gota de água que caiu aqui vai demorar 15 minutos a chegar ao meu bueiro. E a gota de água que cair aqui, bom, eu estou chutando, né? Vai demorar uns 25 minutos aqui. Então, esse Tzinho de aqui, esse Tzinho é o tempo em que toda a bacia está jogando água para meu bueiro. Então, esse tempo de concentração é o tempo que toda a bacia joga água para o bueiro. Por exemplo, se eu tiver aqui acho que era esse, não é esse. Se eu tiver um galpão, então se eu tenho um galpão, eu vou ter assim um telhado bem grandão. Então, se eu coloco aqui meu tubo de descida, ou aqui eu coloco um outro tubo de descida também. Então, esse tempo de concentração, galpão gigante, tá? Choveu e todo o tempo que a água chega de aqui até aqui. Então, esse seria o tempo de concentração. Ou seja, usando a fórmula racional. Coeficiente de escoamento num galpão seria 1, porque praticamente todo que chover vai ir para lá. Depois, a intensidade da chuva, isso vamos calcular. Um certo período de retorno também. Nosso galpão, quanto tempo queremos que não ultrapasse? Pode ser um ano. Uma vez por ano que chova e ultrapasse, não tem problema. A ver, continuamos. A área é a mesma área. Então, e o período de retorno seria o tempo em que demora a gota de aqui chegar até aqui. Então, tem um mínimo de 10 minutos, sempre se projeta com um mínimo de 10 minutos e os galpões geralmente demoram muito menos para chegar. Então, para galpão, usamos 10 minutos de período de retorno, alguns usam 5, dependendo do tamanho do galpão, e usar um período de retorno de 2 anos para um galpão. E aí já temos a nossa chuva e sabemos que vazão vai estar chovendo aí. Mas vamos ao nosso caso. Aqui precisamos as curvas IDF do estado de São Paulo. Mas já chegamos lá. A área. A área em quilômetros quadrados. Então, nesta parte, temos um coeficiente, aqui temos metro cúbico por segundo. Aqui um coeficiente adimensional, então não temos nenhum valor. Aqui vamos ter milímetros por hora e aqui quilômetro quadrado. É uma baita confusão nas unidades, mas essas seriam as unidades que seriam mais usadas. Então, aqui temos um valor bem interessante que seria o 3.6. Bom, se usamos transformação de unidades, aqui vamos pegar aqui milímetros. Então vamos multiplicar milímetros, vamos transformar a metros.
Então, como milímetros está na parte superior, coloco milímetros na parte inferior. 1000 milímetros dá 1 metro. Então, esse seria o fator de conversão de milímetros para metros. Milímetros em cima, cruzado vai milímetros embaixo. E unidade de alvo seria metro. Agora, hora. Hora, eu vou, como está na parte inferior, eu vou jogar na parte superior. Então, aqui, 1 hora. Quantos segundos tem? 9.400. Quantos? Mais 60 vezes 60. 3.600. 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então, o fator de conversão de segundo para hora embaixo, pula hora para cima, segundo para baixo, é de 1 para 3.600. Agora, quilômetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 2 fatores, em que quilômetro fica embaixo e quilômetro fica embaixo. Então, por quê? Porque quilômetro por quilômetro dá quilômetro quadrado. E aqui em cima eu vou colocar 1000 metros. 1000 metros. Então, simplesmente estou transformando as unidades. Todos estes fatores de aqui seriam os fatores de conversão. Então, se pego 1000 vezes 1000, divido entre 1000 e divido entre 3.600, eu vou ter 1 sobre 3,6. O que seria esse valor de aí? Então, quando vemos o método racional, temos que ter muitíssimo cuidado com ele. Porque aqui eu usei intensidade em milímetros por hora, área em quilômetros, e o fator aqui é 3,6. Se eu procurar na bibliografia, método racional, imagens, aqui temos método racional, mas que não tem esse 3,6. Não tem esse 3,6, significa que a intensidade tem que estar em metro por segundo, ou seja, a intensidade da chuva, as curvas IDF, elas dão em milímetros por hora. Então, fala esta bibliografia, temos que colocar a intensidade, aqui está em pequenininho, intensidade da precipitação, uma unidade entre tempo ao cubo. Então, se usar esta fórmula, área tem que estar em metro quadrado e intensidade tem que estar em metros sobre segundo. Aí temos uma outra, CIA entre 360, que significa basal continua metro cúbico segundo, coeficiente adimensional, intensidade em milímetros por hora e a área de bacia em hectares. Então, esse valor de hectares, que seria 1 a 10.000, acho, 1 hectare é 100 metros. Hectare é 100 vezes 100, 10.000. Em lugar de ter aqui quilômetros quadrados, quilômetro quadrado seria 1000 vezes 1000. Então, se isso dividimos entre 10.000, vamos ter, em lugar de 3,6, 360. Então, se usamos esta fórmula, ela tem que ter um outro valor. Agora aqui fala, quando a área está em quilômetros quadrados, usar 0,278.
que esse valor deve ser 1 dividido entre 3,6. Na verdade seria 0.277777, mas qual que é o meu ponto? Dependendo da bibliografia, esta fórmula racional está em diversas e muito variadas unidades. Tem que ter muito cuidado a cada uma das unidades, colocar na unidade certinha que vocês escolham a bibliografia, porque senão pode dar um erro muito grande. Então, fórmula racional é feita para bacias pequenas, como rodovias, é o mais usado porque é o mais fácil, mas olho nas unidades, sempre as unidades, tá? Bom, então a gente já sabe todos os valores da fórmula racional, né? A fórmula racional, C e A dividido entre 3,6, quando temos essas condições: quilômetros quadrados, milímetros por hora, coeficiente dimensional, metro cúbico por segundo. Bom, agora vamos lá. Começamos com o quê? Coeficiente de escoamento. Se vemos nossa figura, vamos começar com coeficiente de escoamento e talvez área. Temos uma parte aqui que temos um solo diferente. Aqui temos plantinhas, então o coeficiente de escoamento é diferente que esta parte que não tem plantinhas. Então temos que criar um coeficiente de escoamento médio. Para isso vamos multiplicar essa área pelo coeficiente de escoamento das plantinhas, esta área pelo coeficiente de escoamento dessa terra e dividir entre toda a área para fazer um ponderado. Como sabemos a área? É fácil, temos a imagem que foi tirada pelo satélite, ou temos a imagem que foi tirada pelo avião, ou temos a imagem que foi tirada pelo Instituto Geográfico Militar e que publicou. Então essas imagens têm as curvas de nível, tem a rodovia, e nosso trabalho é determinar as áreas. Bom, então aí eu vou fazer um print screen. Eu vou no Paint, Ctrl V, vou selecionar, aqui, vou copiar, vou levar para o AutoCAD, colar. Ok. Aqui eu trouxe minha referência, ou seja, que essa escala, isso é 1000. Então, no AutoCAD eu copiei e colei. É uma escala qualquer um. Então, eu tenho que transformar essa escala a 1000. Quando vocês têm as plantas do Instituto Geográfico Militar, eles também têm uma escala assim. Vamos ver. Planta, curvas de nível, rodovia. Imagens. Aí. Então, aqui temos um possível traçado de uma rodovia, temos outro possível traçado da rodovia e aqui temos a escala. Então, esta escala sempre tem nas plantas e com essa escala a gente pode saber tudo. Bom, a gente pode saber o tamanho de nossas áreas, todas essas coisas. Então, sempre vai ter um fator de escala. Ou ele vai estar quadriculado também, vai ter uma quadrícula como essa, e vai falar, esta distância de aqui são 10.000 metros, ou são 100.000 metros, dependendo da escala que seja utilizada. Tá? Aqui temos as curvas de nível, que todo mundo já deve dominar o que é. Então vamos voltar aí para a nossa parte de hidrologia. Onde que estávamos? AutoCAD. Então, como eu vou fazer a escala do AutoCAD? Eu vou usar o comando dist, de distância. Clico aqui. Justo na pontinha, clique.
Agora vou até a outra pontinha. 1,9070 aqui, então, escala AutoCAD. 1,9073, 1,9037, não vai variar muito. Isso em unidades AutoCAD. O AutoCAD, ele não sabe se é centímetros, milímetros, metros, ele usa uma escala. É a escala do AutoCAD 1,9. Por isso você pode trabalhar em metros, centímetros, é uma escala AutoCAD. Agora, qual que é a escala real? 1000 metros. Então, quando uso a escala AutoCAD, eu tenho que multiplicar esse valor, multiplico por um número, e esse vai dar 1000. Ou seja, assim funciona a escala do AutoCAD. Esse valor multiplico por que valor para que me dê 1000? É fácil. É 1000 que divide entre 1,9037. Então, o valor 1,9 preciso multiplicar por 525,2928. Então aqui seleciono, comando escale, escale, seleciono um ponto, qualquer um, e agora o valor a multiplicar, 525, ponto, 29,285. 29,285. Zoom, Z, comando Z, e Extend vai mostrar tudo que eu já desenhei, vai mostrar. Ou seja, é um comando que expande a tudo que eu já tenho desenhado. E agora, usando o comando dist, eu vou colocar meu ponto georreferenciado, que eu já conheço, aí. E olhem aí, 1000 praticamente. Então eu já coloquei a escala. Agora eu vou traçar uma polilinha delimitando a bacia. Então eu estou procurando esta bacia. Então qual que é a área da bacia? Vou começar por aqui. Clico aqui, justo pela rodovia. Aqui. Essa linha vermelha a gente fez num outro vídeo. Ou seja, significa que o que chove aqui vai para cá, o que chove aqui vai para lá. Por quê? Porque tem estas curvinhas assim. Quando tem essas curvinhas assim, você já sabe que a água está dividindo. E sempre no sentido do topo do morro. Então aqui, se notam essa curva redondinha, é o topo do morro. Aqui também é o topo do morro. Então, entre topos de morro, também eu tenho que juntar por onde que vai. Isso está no outro vídeo. Bom, eu posso vir por aqui. Então, aqui tem um topo do morro. Então, se eu sigo o topo do morro, tenho que ir de topo do morro a topo do morro, porque o que chove aqui vai para lá, o que chove aqui vai para cá. Aqui se notam essas curvas, e isso significa que eu tenho um rio bem grande. Então esse rio bem grande, a água vai por aqui. Por aqui também, olhem como esse giro significa que a água vai vir por aqui. Aqui também tem outro, a água vai vir por aqui. Então aqui eu tenho esse giro assim, e isso significa que a água que chove aqui vai ir para este, e a água que chove aqui vai ir para esse daqui. Pronto.
Então já delimitei a minha bacia. Vou delimitar uma outra bacia aqui também. E essa outra bacia foi para lá. Então essa área está chovendo para esta bacia. Esta área está chovendo para essa bacia. E aqui tem uma outra área pequenininha. Então eu vou colocar um verde para delimitar essa área também. Toda essa minha área de mato, porque essa área tem um outro coeficiente de escoamento. Então, se eu tiver diversos tipos de solos, eu tenho que determinar as áreas desses tipos de solos. Então, se eu tiver mato na cidade, cultivo de fruta, cultivo de legumes, cada um tem seu próprio. Bom, agora vamos ver qual que seria a área. Vamos ver a área do verde. Aqui fala que posso escolher objeto. Eu vou escolher toda a polilinha. Então, se eu faço uma polilinha, a área já está me dando. Esse seria o valor da área. Então, para meu coeficiente de escoamento, coeficiente de escoamento. Aqui eu vou ter área 1, área 1. Área 1 multiplico pelo coeficiente 1. E aí eu vou adicionar área 2 vezes o coeficiente 2, que seria a área do solo. E tudo isso eu vou dividir entre a área total. Com essa fórmula eu vou achar um coeficiente ponderado. Então o C ponderado vai ser igual a área 1 vezes coeficiente 1 mais área 2 vezes coeficiente 2 dividido entre a área total. Esse seria meu coeficiente de escoamento. Ela estava em quilômetros quadrados, então se já tenho aqui em metros quadrados, aqui eu sei que 1000 metros dá 1 quilômetro. Então a área total em quilômetros quadrados vai ser esse valor vezes 1 dividido entre 1000 vezes 1 dividido entre 1000. Tenho quase 3 quilômetros quadrados. Então já tenho dois dos três valores que eu preciso para resolver a vazão. Então no próximo vídeo vamos ver a intensidade de chuva, que isso é bem mais complicado. Tomara tenham gostado.